A paz do Senhor, meu querido irmão e amigo, que a partir de agora iremos então começar a escola bíblica dominical neste domingo, 19 de abril, pela manhã, onde nós sempre estudamos a palavra do Senhor Jesus. Nós que somos da Igreja Batista Bortolante, na rua Jalpaci 522, aqui em São Paulo, e estamos transmitindo as nossas aulas e cultos através das redes sociais, nossas redes sociais, que serão colocadas aí no início das transmissões, e ao término também algumas informações importantes para os irmãos e todos aqueles que querem cooperar com a Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no estudo 26, uma continuação, o Evangelho aos Gentios, parte 2, o anúncio e o batismo espiritual. É nesse tema que nós vamos continuar trazendo esse estudo e essa aplicação que faremos da nossa revista. A igreja possui uma revista, e que está inclusive disponibilizada aos irmãos da igreja, e também para aqueles que desejam, é só acessar, vai lá no Google, coloca Vida Cristã Sempre, né? É um blog, e você pode então ter lá aí mensagens e estudos bíblicos para a edificação da sua vida, tá? Eu quero nessa manhã ir no texto de Atos capítulo 10, versículos 29 a 33, né? Nós estamos fazendo passo a passo, para que possamos aprender um pouquinho mais e avançarmos bem melhor no estudo da palavra. Texto base, Atos 10, 29 a 33, que nos diz assim: Por isso, quando fui procurado, dizendo Pedro, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E é Pedro falando a Cornélio e aos demais pessoas presentes na casa de Cornélio. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-me diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus enviou sua oração, Deus ouviu, aliás, a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, ou curtidor de couro, que mora perto do mar, mar da Galileia, claro. Assim mandei buscar-me imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer, diz então Cornélio a Pedro. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, mesmo à distância, através dos monitores, das telas, para podermos aprender um pouquinho mais da Tua santa e bendita palavra. Abençoa esta nação, aquele que nos governa, abençoe ricamente nossos irmãos da Igreja Batista Bortolante, demais irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, amigos e cooperadores, que eles possam também serem edificados pela Tua palavra. Continua a falar conosco. Nós oramos agradecidos e pedindo ao Senhor que possa agir em nosso favor, dando o pão de cada dia, suprindo as nossas necessidades espirituais, visitando cada enfermo e cada irmão idoso. Minha oração é grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos lá, meus queridos. Então, são alguns destaques que eu quero trazer nessa manhã desta lição. Lembrando que a igreja fornece, então, revistas aos membros para os estudos semanais da palavra de Deus, ficando, então, a cargo dos professores, então, reafirmar e contribuir, se for o caso, com as suas reflexões no texto bíblico, tá? Por isso que a gente vai aqui apenas dar uma pincelada, uma visão panorâmica do estudo, porque os irmãos já possuem a revista e você pode acessar, então, o blog lá, blog Vida Cristã Sempre, e você terá todas as informações lá mais detalhadas. Assim, quero trazer alguns destaques nesse estudo 26, que é o Evangelho
aos gentios em Atos 10, 29 a 33, tá? Primeiro destaque que eu quero dar nesta manhã para nossa edificação é o versículo 29, que diz assim: por isso, quando fui procurado, aqui é Pedro dizendo a Cornélio, que já está na casa de Cornélio, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Se você está acompanhando as lições e estudando em suas casas, vocês vão entender que a ação de Deus, né, de maneira extraordinária, falou com Cornélio e falou com Pedro ao mesmo tempo, eles estando em lugares diferentes. É a ação de Deus. E prontamente Pedro, né, ao ser avisado por aquele oficial e por mais duas pessoas que foram até Pedro lá em Jope, ele é avisado que Cornélio quer falar com ele, e ele então vem até Cornélio, cerca de 45 quilômetros do local, e encontra com Cornélio, mas ele não sabe direito o que está acontecendo, mesmo ele tendo tido a mesma visão lá do lençol branco e os animais para ele sacrificar e comer. E aí vem esse texto dizendo, Pedro então aqui falando: olha, Cornélio, eu não fiz nenhuma objeção em vir ao seu encontro, porque, né, ele obedece à voz do Senhor, mas eu posso perguntar para você, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que vocês foram me buscar? E aí é Pedro perguntando a Cornélio e às demais pessoas que estavam presentes, e você sabe que a casa de Cornélio ficou com muitas pessoas, né, que ele convidou para ouvir essa grande bênção, essa grande ação do Senhor em favor dos gentios, eles que eram pessoas, então, como já falamos, tementes a Deus, né? Pessoas que oravam ao Senhor, pessoas que procuravam viver da melhor maneira possível. Porém, como eu já disse aos irmãos, é preciso sempre que nós nos atentemos ao único caminho, que é Jesus. Então, você pode ser uma pessoa temente a Deus, pode ser uma pessoa de oração, de súplica, mas o único caminho para chegar até a presença de Deus é por meio de Jesus. Então, o primeiro destaque que eu quero dar esta manhã é exatamente em relação a esse versículo, dizendo: com Deus não há confusão, há comunhão. Olha que coisa maravilhosa para a nossa reflexão. Com Deus não há confusão, há comunhão. Deus faz as coisas acontecer de maneira espetacular, mas de maneira também bem sincronizada e sintonizada com o que Ele quer. Com Deus, então, com Deus não há confusão, não é? Isso que é importante, não há confusão. Ao mesmo tempo o Senhor fala a Cornélio, ao mesmo tempo o Senhor fala com Pedro lá na casa de Simão o Curtidor, tá? E ao mesmo tempo, em sintonia, em comunhão, eles se juntam, né, para resolver e para saber o que Deus queria da vida deles. Então, com Deus não há confusão. Esse versículo 29 me chama a atenção nisso, que com Deus não há confusão. Ao contrário disso, com Deus há muita comunhão, tá? Há muita comunhão, e esse é o primeiro destaque que eu quero dar para os irmãos. Com Deus não há confusão, com Deus há mesmo comunhão. E aí nós encontramos aí Pedro dizendo, sem nenhuma objeção, né, eu ouvi a voz do Senhor e estou aqui na presença de vocês. Agora eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, né? O que vocês querem de mim? Então você veja que já há essa interação entre Cornélio e Pedro. Por quê? Porque Deus, de fato, não é um Deus de confusão, mas um Deus de comunhão. E isso está visível nesse texto que nós acabamos de apreciar, né, nesse estudo, neste domingo pela manhã. Com Deus não há confusão, há muita comunhão. Veja bem, Pedro não conhecia Cornélio, Cornélio não conhecia Pedro. Mas Deus agiu de tal maneira que Ele fez com que a vontade soberana dele se realizasse. E para que isso acontecesse, Ele manda
anjos, ministradores, o próprio Senhor, falando ao coração de Cornélio e falando ao coração de Pedro em lugares completamente diferentes. Uma distância de 45 quilômetros um do outro. E como em Deus não há confusão, se não há confusão, estando em Deus, o que nós temos é muita comunhão. Que isso sirva de lição para nós. Com Deus não há confusão. Ao contrário, com Deus sempre haverá comunhão, koinonia, haverá sintonia, haverá interação, porque o Senhor é que administra, é o Senhor que governa a vida daqueles que são seus. Então, primeiro destaque que eu quero dar nesta manhã: com Deus não há confusão. Com Deus, o que há mesmo é comunhão. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é exatamente isso. Então, o segundo destaque que eu quero trazer aos irmãos e ouvintes aí, neste domingo, pela manhã, na escola bíblica, está exatamente no versículo 30 e 31 de Atos, capítulo 10, dentro desse estudo que nós estamos fazendo, estudo 26. Quando há comunhão, a oração será atendida por Deus. Veja só o que nos traz o versículo 30 e 31. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Olha só, como é importante nós apegarmos a essa informação. Quando há comunhão, quando você está em sintonia, quando você está ligado ao Senhor, quando você está ligado à sua igreja, a oração que você faz, a tua oração, a minha oração, será atendida por Deus. Esta é a informação que nós encontramos aqui no versículo 30 e 31. O importante também é saber que a questão é: Deus vai responder? Sim, Deus vai responder qualquer petição, qualquer oração, Deus vai responder. Qual que é o grande desafio? É que muitas vezes Deus responde no seu tempo. Às vezes nós queremos que Deus possa nos responder logo em seguida a minha oração, e nem sempre isso é uma realidade, certo? Porque Deus pode responder amanhã, depois ou ao seu tempo, né? Então aqui, neste contexto que nós estamos estudando aqui, foi quase que de maneira instantânea, tá? A resposta de Deus a Cornélio. Porém, o texto nos diz que Cornélio já orava ao Senhor, já clamava. E nesse momento é que Deus resolveu agir, nessa oração feita por Cornélio ao Senhor. Então, meus irmãos, olha só, nós temos que entender que quando a comunhão ela deve ser constante. Tá? E quando eu tenho comunhão constante com o Senhor, normalmente o Senhor atende a minha oração. Porém, o dia que Ele vai responder, o momento é do Senhor, não é nosso. Então fica aqui esse segundo destaque que eu quero dar nesta manhã, que quando nós estamos em comunhão com Deus, Deus irá responder, claro, ao seu tempo, à sua vontade. E o que nós temos que entender mais ainda é que Deus pode responder não para a tua vontade, tá? Então, você, por exemplo, pode estar pedindo algo que não é importante para você, não é necessário para você. Deus sabe que se Ele te atender, vai acontecer algo que possa até prejudicar você. Então, Deus não atende, tá? Então, aqui, na comunhão, há sempre a resposta de Deus. Aqui ficou claro, olha, no caso aqui, né, Cornélio dizendo a Pedro: Pedro, é o seguinte, sabe o que você veio fazer aqui? Eu estava orando aqui em minha casa, estava falando com Deus, e de repente apareceu um homem todo resplandecente e disse para mim que eu deveria procurar você, Pedro. Essa é a questão. Ele me respondeu,
ele me atendeu. E aí aquilo que nós já sabemos, né? Porque aqui a história está se repetindo, né? Está agora Cornélio contando o que aconteceu a Pedro, porque Pedro até agora está meio perdido ainda, porque quando houve a ação de Deus lá na laje, lá no terraço, lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, Pedro ainda não sabia o que Deus queria com ele. E aí, quando os homens chegam e levam ele até Cornélio, é que Cornélio então começa a dizer o que aconteceu, e aí então ele explica: olha, nessa comunhão que eu estava aqui, e você também lá, Deus atendeu a minha e a sua oração. Isso é muito importante. Deus sempre atende a nossa oração. Terceiro ponto que eu quero destacar para os meus queridos irmãos nesta manhã está exatamente no versículo 32. Versículo 32. Mande buscar em Jope, aí aqui é Cornélio ainda falando, né? Explicando para Pedro. Manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar, perto ali aos arredores da Galileia, tá? Do mar da Galileia. Então o que nós estamos entendendo aqui? Terceiro destaque: Deus sempre tem um plano perfeito para os seus servos. Deus sempre tem um plano perfeito para os seus servos fiéis. É maravilhoso saber disso, meus irmãos. Deus sempre tem um plano perfeito para os seus servos fiéis. Deus não nos deixa sem resposta e, além disso, Ele sempre tem algo melhor, um plano perfeito para nós. E aí até nós cantamos, né? Jesus, plano melhor. A hora dele é perfeita, o momento dele é perfeito. Nós cantamos isso. Porém, muitas vezes esquecemos dessa realidade. Então, o terceiro ponto que eu quero destacar para os irmãos: Deus sempre tem um plano perfeito para os seus servos fiéis. Estamos vivendo aí um momento difícil, não é? Mundialmente falando. Todos os países do mundo foram atingidos pelo que está acontecendo, por essa pandemia, por essa doença, por esse vírus. Quantas pessoas estão intercedendo nesse momento? São milhares de crentes no mundo inteiro que estão preocupados. Nós estamos preocupados. Todo mundo está preocupado. O mundo inteiro, aliás, estão preocupados. Porém, meus irmãos, nós os crentes em Jesus, devemos confiar que Deus sempre tem um plano perfeito para nós. Deus sempre tem um plano perfeito para nós. Ele disse, Jesus, que nunca nos abandonaria. E não vai abandonar. Ele disse que seria o Deus provedor. Deus continuará sendo o nosso Deus provedor. O que vai acontecer está nas mãos de Deus. E nós cremos que Deus tem um plano perfeito para nós. Olha só, de um lado está Cornélio, do outro está Pedro, e Deus agiu de tal maneira na vida de Cornélio e na vida de Pedro, que eles se encontram agora e estão agora um interagindo com o outro, um conversando com o outro, um esclarecendo a situação para o outro. E aí eles percebem que em tudo o que aconteceu, na visão de Pedro, na visão de Cornélio, plano perfeito de Deus. Deus jamais deixa os seus servos fiéis abandonados, esquecidos, à margem da sociedade. Deus sempre será o Deus protetor, um Deus que guia aqueles que temem o seu nome. Aqui, perfeitamente, Cornélio precisava ouvir o Evangelho. Cornélio precisava ser transformado pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus. João precisava ouvir a voz de Deus para que ele pudesse abrir as portas da graça, as portas do Evangelho, a boa notícia aos gentios. Isso aconteceu. Todos os planos de Deus são perfeitos. Todos os planos de Deus para os seus servos são perfeitos. Que possamos acreditar e viver
sobre esta realidade que o Senhor tem nos mostrado.